Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta é a terceira de uma série de 5 videoaulas sobre as revoltas do período regencial, certo? Então, até o momento, nós traçamos um panorama geral dessas revoltas. Isso foi a primeira aula, em que foram destacados os fatores, né, bem como a conjuntura política das revoltas do período regencial. Falei sobre o Grão-Pará, onde se deu a cabanagem, tá? Muito cuidado aí, não confundir a cabanagem do Pará com a revolta dos cabanos de Pernambuco, que aconteceu também no período regencial, mas não vai ser destacada aqui na nossa aula, ao longo das nossas aulas. A revolta dos cabanos de Pernambuco não será descrita aqui, certo? Só a cabanagem do Pará, ok? E, enfim, né, nós vimos que essa revolta ela resultou em uma repressão brutal por parte das autoridades do Império, ok? E hoje nós vamos falar sobre a Bahia, a revolta dos malês e, finalmente, a Sabinada, ok? Bom, então, a província da Bahia, né, desde o século XVIII, ela vinha apresentando um quadro de revoltas urbanas, certo? Ou pelo menos de ameaças de revoltas urbanas, certo? Uma delas foi a Conjuração Baiana, certo? Da qual participaram pessoas de camadas médias e baixas da população baiana e que foram reprimidas antes da revolta acontecer. Mas seria uma revolta que objetivava a independência da Bahia, tá? Até mesmo a abolição da escravidão, né? E a abolição, de uma forma geral, da repressão colonial, da opressão colonial portuguesa na capitania, na então capitania da Bahia. Daí vem a independência, né? Nós sabemos que a Bahia já saiu na frente na Guerra da Independência, embora ela tenha terminado depois a Guerra da Independência, certo? E nós vimos que a Bahia sempre foi um grande centro de difusão de ideias assim libertárias, né, por assim dizer, em relação a tanto a Portugal como em relação ao Brasil, tá? E essa tradição ela se mantém no período regencial, ok? Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui a transição dos slides. Se tiver algum detalhe a mais, eu acrescento mais para frente. Então, desde o século XVIII, isso vinha acontecendo na Bahia, nessa manifestação de rebelião, ok? Pode-se destacar nesse aspecto, como eu disse, né, a Conjuração Baiana, que é de 1798. Essas revoltas tinham muito a ver com as dificuldades que as camadas médias e humildes da população das cidades baianas, especialmente a capital Salvador, passavam naquele momento de crise econômica e inflação. Quem vivia de salário, que era o caso das camadas médias e baixas urbanas, tinha dificuldade. Por quê? Porque foi uma época de inflação, né? Na época eles não usavam o termo inflação, eles falavam em carestia, né? Mas enfim, era uma época em que os preços eles iam subindo e os salários não acompanhavam. Então as pessoas que viviam de salários, elas tinham dificuldade de acompanhar o movimento dos preços, certo? Até pessoas da elite passavam dificuldades, né? Imaginem, né, pessoas de classe média, né, camadas médias e baixas da população. Então era sempre pior, né? Por outro lado, né, é importante destacar que também havia essa presença, essa forte presença de comerciantes portugueses também na Bahia, no comércio de importação e exportação. Isso levava também a população baiana a ter um forte sentimento xenofóbico em relação aos portugueses, que eram vistos como exploradores da pobreza da população, né? Porque eles controlavam, em certa medida, os preços das mercadorias que eram importadas, né? Ok? Então vamos lá. Além disso, as camadas médias da população, formada sobretudo por profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, farmacêuticos e portugueses, eram fortemente influenciados pelos ideais do liberalismo político e muitos defendiam um regime republicano e o federalismo, isto é, a autonomia da província da Bahia,
ok? Então, esses três elementos aí, o liberalismo, o republicanismo e o federalismo, são elementos importantes, porque eles ajudam a unir as pessoas em nome de um ideal, certo? Então, o ideal liberal unia pessoas, pessoas com nível superior, com formação em nível superior, certo? Médicos, advogados, engenheiros, militares, tá? Então, unia pessoas em torno do liberalismo, unia pessoas em nome da ideia republicana e unia as pessoas em nome da ideia federalista, que era dar autonomia para a Bahia em relação ao geral do Império, que é a mesma coisa de sempre. Não aceitavam digamos, aspas, estrangeiro governando a Bahia. Tinha que ser um baiano, escolhido pelos baianos, certo? Muita gente pensava dessa forma, que era ser contra o centralismo do Império, ok? Bom, e nós temos aí, né, essa cena, né, que mostra aí o contraponto da cidade alta com a cidade baixa, né, de Salvador, capital da Bahia. O período regencial foi uma época de crise econômica e política na província da Bahia, como de fato era, né, de crise econômica e política no Brasil inteiro, ok? E aí, a primeira das revoltas, que foi a Revolta dos Malês, que aconteceu logo em 1835, no período regencial, na regência do padre Diogo Feijó, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só deslocar a minha carinha para outro canto. Aqui. Ok. Então, vamos lá. A Revolta dos Malês foi um levante de escravos muçulmanos que se deu na cidade de Salvador, capital da província da Bahia, tá? E aí é importante destacar o seguinte, tá? Nessa época, tá? Negros e mulatos representavam 78% da população. Hoje em dia é algo nesse termo aí, 80% da população, 78% da população é afrodescendente, ok? Da cidade de Salvador. Enquanto os brancos não passavam de 22%, e entre a população escrava, 63% era nascido na África, ou seja, a maioria dos escravos eram chamados escravos boçais, né? Havia essa diferenciação que é um pouco preconceituosa, mas é importante a gente conhecer os termos, né? Os escravos nascidos na África, digamos assim, que teriam vindo da África adultos já, eles eram chamados de boçais, certo? E havia os escravos ou que foram criados na cultura brasileira ou que já eram brasileiros, certo? Esses escravos eram chamados de ladinos, espertos, né, por assim dizer. Esse que significa em português de origem, esperto, meio malandro, ladino, ok? Então tinha os ladinos e os boçais. Só que ocorre o seguinte, boa parte dos escravos que eram explorados na Bahia, naquele momento, eram originários de regiões islamizadas, certo? Ou seja, eles vinham para cá islâmicos. Inclusive eram alfabetizados em árabe, né? Sabiam ler em árabe, né? Por quê? Porque o muçulmano ele considera essencial você saber ler em árabe para acessar o que está escrito no Alcorão, né? Que é o livro sagrado dos muçulmanos. Tá? A verdade está ali, como a verdade para o cristão está na Bíblia, para o muçulmano a verdade está no Alcorão. Como é que você vai acessar a verdade se você não souber ler em árabe, que é a língua original do profeta Maomé, certo? Então, muitos desses escravos negros, africanos, eram muçulmanos e eram alfabetizados detalhe importante, muitos senhores de escravos eram analfabetos, certo? Isso é uma coisa muito importante de se dizer. E o fato deles saberem ler e escrever ajudava muito na comunicação. Então, como é que a gente sabe disso? Porque já foram encontrados bilhetinhos que foram escritos entre esses escravos, certo? Para articular a rebelião, certo? E, bem, não se tem muita certeza de quais eram os objetivos dos malês, porque ou eles foram mortos ou eles foram mandados de volta para a África, tá? Por medo mesmo das elites. Vamos lembrar que havia o medo do haitianismo, né? O medo de que os escravos se rebelassem e saíssem matando seus donos, né? Então eles resolveram se livrar, né, desses escravos problemas, né? Desses escravos muçulmanos, ok? Mesmo porque havia também a questão da intolerância religiosa cristã contra o islamismo, né? Então eles mandaram de volta os sobreviventes,
ok? E revenderam lá na África. Tá? Então não se tem certeza qual era o objetivo dos malês, mas a suposição é que eles teriam como objetivo instituir um governo próprio islâmico na Bahia e matar todos os brancos, pardos, mulatos e negros não muçulmanos, ou seja, matar quase todo mundo. O que é um pouco absurdo, né, pensar, né? Mas assim, se sabe muito pouco, tá? Essa revolta ela foi reprimida, né? Ela foi descoberta e reprimida a tempo, né? Ela não durou mais que um dia, tá? Mas foi uma revolta importante porque foi uma revolta de escravos, né? Num contexto em que havia um forte receio de que escravos se rebelassem contra os seus senhores e matassem os seus senhores. E a revolta dos malês foi uma possibilidade nesse sentido. O levante foi rapidamente controlado e reprimido, ok? Então, permaneceu o receio nas elites baianas em relação à majoritária população afrodescendente da província da Bahia, sobretudo na capital, né? Na capital da província, que era Salvador. Tá? O interior da Bahia nem é tão negro assim, né, vamos dizer, mas a capital tinha uma presença africana muito forte. O interior era mais diverso, ok? Então esse receio é muito forte na capital, Salvador. Tá? E aí, ó, como eu disse antes, né, a revolta dos malês reacendeu o receio do haitianismo entre as elites baianas e brasileiras, ok? Poderia acontecer numa cidade como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, que eram grandes centros que tinham uma população afrodescendente muito grande. Consequentemente, havia uma grande dependência da exploração do trabalho escravo na economia dessas regiões, ok? Que é importante para entender também o que vai acontecer da metade para o fim do Império. A Sabinada, tá? Então, 2 anos depois da revolta dos malês, estourou em Salvador a Sabinada, tá? Vamos ver o que foi a Sabinada. O nome desse conflito vem do líder, né, o Francisco Sabino, que era um médico e jornalista que estava por trás da organização do movimento. Okay? Era médico, tinha curso superior, era um cara de classe média, não era elite, mas também não era humilde. A Sabinada também está entre as revoltas regenciais separatistas, tá? Mas os participantes desejavam uma independência temporária, até que o príncipe, né, o futuro Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, até que o príncipe pudesse assumir o trono do Brasil. Okay? Então, a Bahia ficaria separada do Brasil até Dom Pedro II atingir a maioridade. Okay? Os rebeldes pertenciam às classes médias, tá? Mas também possuíam vinculações com as elites agrárias e comerciais da Bahia. Okay? Mais uma vez, havia exigência de uma maior autonomia em relação ao governo central, tá? Entre os rebeldes. Então, a autonomia, tá? De novo, queremos escolher o nosso presidente. Tá? Seu fim ocorreu com a rendição dos revoltosos às investidas das tropas imperiais. Então, foi rápido também. Foi rapidamente debelada essa revolta, tá? Sabinada. Ok. Aí vem uma questão interessante, né? Bom, isso é fato, né? O líder da revolta, o único que sofreu algum tipo de sanção era o Francisco Sabino, né? Ele foi preso, condenado ao degredo em Mato Grosso, tá? Ele foi parar lá se eu não me engano, uma cidade que chama Poconé, lá em Mato Grosso, um lugar bem isolado. Mato Grosso era o lugar mais isolado do Império, era mais isolado que o Grão-Pará. Mato Grosso era mais longe, tá, do que o Grão-Pará. Vocês vão entender isso quando eu falar sobre a Guerra do Paraguai. Por que Mato Grosso era tão isolado? Tá? Mas o Francisco Sabino foi para lá, né? Ele foi mandado para lá e até onde eu sei foi o único que sofreu esse tipo de punição, que é o degredo. E aí vem uma controvérsia que eu achei interessante, né? Eu procurei uma imagem do Francisco Sabino para mostrar para vocês e apareceu essa. Só que essa imagem, gente, é de um militar. Né? Ele está vendo ali, ó, nos ombros dele tem dragonas militares. Eu nunca ouvi falar que o Francisco Sabino fosse um militar, né? Que fosse ou do exército ou até mesmo da milícia, né, da Guarda Nacional. Nunca ouvi falar disso, né? E isso aí é um general, né? Vocês podem ver que esse negócio na gola dele, essas folhas na gola dele representa general, né? Então essa imagem que é associada até pelo Google, até pela Wikipédia, associada ao Francisco Sabino, eu coloco dúvidas sobre ela, se esse cara realmente era o Francisco Sabino.
Agora, eu encontrei essa imagem aqui, ó, também associada a Francisco Sabino. Qual é a real? Né? Quem foi Francisco Sabino? Qual era a real aparência de Francisco Sabino? Não sei, tá? O fato é que ele foi o único a ser degradado, o único a ser mandado para longe da Bahia. Ele era o líder, né? E se essa for a imagem, né, era um homem negro ou mulato, né? Era uma tendência do século XIX, era embranquecer a pele das pessoas negras nos quadros, né? Então ele poderia ser até mais escuro do que parece aí, né? Se essa realmente foi a imagem, a aparência física do Francisco Sabino, né? E foi o único punido, ok? Que sofreu uma punição mais severa, né? Vamos dizer assim, ok? Então, gente, a gente vai encerrando aqui, né, a nossa videoaula sobre a Bahia, a Revolta dos Malés e a Sabinada, encerrando aqui. E no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a Balaiada, ok? A província do Maranhão e a Balaiada, tá certo? Então, um abraço a todos, obrigado por vocês me assistirem e até mais.